Olá, pastora Maria, boa noite. Olá, bispa Sandra Furbino. Amém. Olá, gente de casa, gente da internet. Estamos esperando vocês. Boa noite, com muita alegria nós retornamos a uma live. Glória a Deus. Sobre cura. Glória Amém. a Deus. Vamos esperar todo mundo entrar. É um prazer estar de volta, começar Amém. de novo com esse nosso ministério, né, de levar o Evangelho através da internet. Glória a Deus, né, que nós estamos aqui de novo. Amém. Aqui, Deus é já muito tem fiel. algumas pessoas aqui, olha. Vamos ver? Vamos. Tem a Fran. Maria Oi, Fran. Lúcia. Um beijo, Fran. Maria Lúcia Ferreira. A Fran, minha amiga, minha discípula, Fran. caminha comigo. Maria Lúcia, é a Marlúcia, ela é a É amiga. Maria Lúcia. Então, ela é a amiga da Irani, não é? Dá um ok para você ver que eu estou falando certo, Marlúcia. Não é você que anda com a dona Irani? Eu acredito que sim. Sim. A Tassiana, que vive correndo, mas tira um tempo para estar aqui com a gente. Obrigada, viu, Tassiana? Muito obrigada pela sua vida. Cadê a Tassiana? Eu não vi ela Aqui, é porque a Tassiane mudou a foto do status dela. Ah, Tassiana. O Gleidson. Oi, Gleidson. Boa tarde. A Elizabeth, minha Elizabeth. amiga. Boa noite, Elizabeth. A Dani, que está nos filmando, glória a A Deus pela Dani. vida dela. Ah, Tassiana, oi Tassi, agora eu te vi. Oi, Tassi. Que linda essa foto, A Tassi. Tassi mudou a foto de perfil dela. Tá linda mesmo. Cristiano Machado, que nome poderoso que você tem. Deus te abençoe. Não é? Com esse Amém. nome tão poderoso. Gente, vocês podem estar printando a tela e mandando, enviando para mais 5 amigos, sejam da família, seja da célula, da sua igreja ou de outra igreja, para participar desse tema tão importante que é sobre frustração. Isso, gente, a gente queria pedir a vocês também que vocês nos seguissem nos nossos Instagram. O meu é @sandifurbino. E o da pastora Maria É M. Pia Barroso. e o da igreja, você já sabe, é @FacesLeão. Leão. E queríamos pedir vocês também que nos assistissem no Intervalo com Deus, que vai ao ar todos os dias de segunda a sexta, a 12:30. Cada dia é uma de nós que está trazendo essa palavra para você. Tá? Sempre uma palavra de cura. Então a gente queria que você divulgasse também, que você compartilhasse os vídeos do Intervalo com Deus. As lives talvez seja mais difícil de você compartilhar, porque ela tem 1 hora de duração. Mas você pode mandar o aviãozinho com o link, convidando as pessoas para nos assistirem. É verdade. Nós voltamos agora toda segunda-feira. Nós tivemos alguns viagens, algumas coisas aconteceram, mas estamos de volta. Amém. Ana querida. Ana Isabel, um beijo no seu coração. O Cristiano Tá falando aqui. Sou da Shalom. O apóstolo João Yuri estava aqui. Foi muito bom. Amém. Que bom. Amém, Cristiano. Glória a Deus pela Glória sua a Deus. vida. Ana Isabel, um beijo pra você, Fernanda Ana. dos Bolos. Glória a Fernanda Deus. dos Bolos. Que bom te ver aqui. Francislene. Ela já tinha colocado, né? Ela já tinha entrado. É a Fran. Que era da célula da Ana. Tá. Que eu converso com ela de vez em quando. Ela batizou recentemente aqui na igreja, né? Uhum. Foi uma coisa muito linda a vida dela. Teixeira Nauter. Teixeira, seja muito bem-vindo, viu? Que essa palavra possa abençoar a sua vida. Seja bem-vindo. A Késia, ela era seguidora, era discípula da pastora Lidiane, não é isso, Késia? Não é, Késia? Dá um ok. Késia Cristina. Ela me segue no meu Instagram e ela era... Andréia Rodrigues. Andréia Rodrigues. Boa noite, Andréia. Boa noite, queridos. Vocês sejam muito bem-vindos aqui. Toda segunda-feira a gente procura trazer uma palavra na área de cura. E nós somos do Ministério de Cura da Igreja. Em breve, assim que passar todo esse resquício que ainda tem de coronavírus, a gente vai estar aqui presencialmente com os nossos cursos sobre cura interior, que serão nas quartas-feiras à noite, não é isso? Todas as quartas-feiras. Cada dia a gente vai estar falando sobre um assunto de cura. Além de você
está podendo aprender sobre isso para poder trabalhar na vida de outra pessoa, você vai poder estar curando a sua alma sobre esses assuntos, tá certo? E são aulas teóricas, né, e práticas, porque nós faremos, né, ministração de questionário, às vezes, não questionário, desculpa, ministração, às vezes a gente entrega uma folha a respeito do tema que foi ministrado, nós ministramos todo final de cada aula do tema, né, para que você possa não só usufruir da teoria, Vai ser curado. Ô Silas, volta para casa, Silas. Vem embora, Silas. Seu lugar é aqui. Eu tô com saudade de você. Saudade, Silas. Cadê você? Paulinha, um beijo. Luana, um beijo. Deus te abençoe. Olha, o Luiz Paula Henrique Cardoso. é a Paulinha. A Deus te Paulinha abençoe. que participa comigo. O Luiz Henrique Bongelup, não sei. Luiz, é você ou é a Luísa, sua mãe? Ou é vocês dois que estão nos assistindo? Deve ser os dois. Deve ser os dois, né? Luiz, seja bem-vindo. Glória a Deus pela sua vida aqui. Deise Regina. A Deise é da célula da pastora Beth e do grupo de oração de mulheres que oram. Toda quinta-feira, às 4 horas da tarde. Luiz, é você mesmo, né, Luiz? Então, chama sua mãe também para assistir, tá? Ah lá, ele falou que é ele mesmo. Isso. O Cristiano Machado está falando aqui que quando ele vier a Belo Horizonte, ele vai passar aqui para tomar um café com pão de queijo. Pão de queijo e queijo, porque mineiro toma pão de queijo. Come pão de queijo com queijo verdade. e café com leite. É verdade. Milane. Ô Milane, muito prazer. Milane Assis, é Você verdade. está nos assistindo aqui, tá? Nós ficamos muito Bianca felizes. também. Bianca, como fala seu nome, Bianca? Aquivanes? Você também é lá do Espírito Santo, onde o apóstolo ministrou? Cristiano, ó, quando você vier aqui, você vai lá em casa tomar o café na nossa casa, que eu sou esposa do apóstolo, viu? Você vai estar super convidado. Lucas, um beijo pra você, um abraço muito apertado. Eu estive ontem aqui na igreja e não falei com você, tá? Daniel, filho da pastora Lídia, do pastor Roger. Daniel, glória a Deus pela sua presença. Eu amo a sua família, amo a sua vida. Julinda maravilhosa, Juliana, pediatra. Então eu vou marcar uma consulta com você, Juliana, pra mim, já que você é pediatra, eu vou marcar uma consulta com você, tá? Isso mesmo, a Bianca é de Cachoeiro de Itapemirim. É bom que quando a gente estiver querendo ir à praia, nós vamos ficar na sua casa, tá? Amém. Vamos sim. Então, Daniel, permaneçam aí, porque esse tema é muito importante. Chamem, Ju, você que tem muitas amigas, né, no seu trabalho, convide-as para poder estar participando desse tema sobre frustração, que é muito importante. Nossa, aqui, a 150 Imóveis é a Ana Isabel, que vende imóveis maravilhosos, só apartamentos lindos. Quando eu ficar rica, nós vamos comprar 2 apartamentos, 3, tá? Vou comprar pra você também, Dani. Vamos sim. Pra gente ser só vizinha. Tem coisa top. 150 imóveis, só vende apartamentos maravilhosos. É verdade. Não é? Segue ela lá, gente, quem precisar de comprar imóvel. Maria Luísa Pongelo, chegou! Você entrou, né? Glória a Deus. Como é que tá a senhora? Um grande beijo no seu coração. Senhora não, você. Você tá achando que a Lu é mais velha? A Lu é nova, a Lu é jovem. Ela é jovem, mas a eu Lu é sempre chamo ela linda, de senhora. toda arrumada, vive com o cabelo cortado, com as unhas feitas, toda linda. É linda, não é? Ela é mesmo. linda demais, nossa. Ai, Lu. Quem mais? Vamos esperando vocês, convidem pessoas. Vamos ver quem mais chegou aqui que a gente não viu, que passa às vezes desapercebido. Vamos voltar aqui um pouquinho. Ó, saiu. Lucas Amorim. Lucas, glória a Deus pela sua vida. É o filho mais velho do pastor Roger com a pastora Lidiane. Amém? Ele e o Dani. Eu não tinha visto. Quem mais? Vamos ver gente aqui, ó. Quer ver que eu não tinha visto? O Luiz está falando que a mãe dele é lindona mesmo. É verdade. É sim, é lindona mesmo. Não é? Luana, vamos compartilhar, pessoal, é isso mesmo. A Luana é uma pessoa ótima para animar. Ela é muito animada, cheia de alegria. Amém. Dani Souza, um beijo, Dani. Dani Souza. Gente, vocês podem convidar comigo toda segunda-feira, tem live. Então convidem seus amigos para quem entrou depois, para as lives de segunda e para um intervalo com Deus, de segunda a sexta, 12:30.
Então vamos começar, pastora? Vamos. O Silas colocou assim, faz um sorteio de um combo do McDonald's. Ele esteve doente e voltou para casa da mãe dele. Então ele deve estar morrendo de vontade de comer um sanduíche. Deve, uma ele coisa só tá tomando diferente. sopa, E sopa, ele ama comer sopa. bobagem, assim como eu. Um sanduíche da McDonald's. Eu não vou fazer propaganda do McDonald's, não, porque ela não vai me dar nenhum sanduíche, mas quem sabe não deu o Silas um combo ele tá querendo, não é, gente? Rodrigo Brice. Soraya, verdade. Sejam bem-vindos. Gente, então se alguém puder pagar um combo da McDonald's pro Silas, nós mesmos. pra ele voltar, vocês pagam pra ele, tá? Eu te levo, Segunda Silas. a sexta, que ele só gosta de comer sanduíche. Ele não gosta de comer comida, não. Gosta ele não. gosta Te de comer levo, só bobagem. Verdade. Depois que você tiver muito bom, você... escuta, não promete. Porque depois ele vai ficar frustrado. Porque você não vai cumprir, ele vai ficar frustrado. Quem falou que eu não cumpro? Eu levei sempre, você depois não vai sabe. que o McDonald's fecha, alguma coisa assim, aí ele vai ficar frustrado. Vai ficar cheio de frustração, porque o desejo dele pode Silas é meu filho. Deixa pra comprar o sanduíche depois que ele já estiver aqui. Não fala que vai comprar, não. Depois você gera nele uma expectativa, não cumpre e ele vai ficar frustrado. Verdade. Mas Não é? ele sabe que ele é meu filho. Eu dou dele como filho e eu cuido dele como filho. Né, Silas? Eu amo sua vida. Aqui a Ana Isabel vai comprar um sanduíche da McDonald's pra ele. Ela já falou. Quando ele chegar, que é só avisar, tá? Fabi Costa, seja bem-vinda. Glória a Deus. Aí, tá todo mundo prometendo sanduíche. Silas, pode voltar. Pode voltar. Vai ter, quando você estiver bom, viu, Silas? Porque senão você já viu. Você tem que melhorar. Então, vamos lá? pastora, o que é frustração? Vamos lá, mandando, né? Enquanto isso, aqui, ó. Tem gente chegando, carro. Tem muitos homens participando da live. Sofia Emanuele entrou. Vamos lá. Gente, há uma expectativa que nós, seres humanos, geramos a respeito de nós mesmos ou a respeito de outra pessoa, ou até mesmo de algo, de um projeto, de algo que nós desejamos. Então, sempre a frustração vai ser um sentimento que ocorre quando algo não acontece. Aquilo que eu esperei não acontece. Isso, se você for olhar a fundo, vários personagens bíblicos passaram por frustrações. E a frustração é tão séria que ela pode desencadear outros sentimentos mais profundos que podem gerar lá na frente problemas mais sérios, que nós vamos falar aqui também. Então, eu e a Sandra vamos estar citando alguns personagens, algumas histórias para que você se identifique e depois nós vamos dar e os passos para convencê-la. Nós temos versículos bíblicos, toda a base bíblica para que você se apoie nisso, porque nós somos cristãos e nós seguimos a palavra de Deus. E seguindo a palavra de Deus como um manual de vida, nós seremos bem-sucedidos. Nós planejamos e acontece como planejamos, mesmo seguindo a palavra, mas a chance de você e eu e a Sandra errarmos é bem menor, porque nós estaremos pautados, sentir essa segurança, porque Ele nunca vai nos frustrar. Ele é a única pessoa que nunca vai nos frustrar e nunca vai nos abandonar. Então nós vamos começar agora, quero que vocês anotem, porque tem muitos versículos nesse tema. Eu quero falar um pouco da vida de Jó, especificamente só onde acontece a frustração. Todo mundo sabe que Jó era um homem íntegro e reto e andava com Deus e não se achava nada de errado, vamos dizer assim, na vida dele, né? E o diabo pediu para que tocasse nele, pediu permissão a Deus. E ele foi tocado, né? Ele perdeu bens, perdeu até a saúde, perdeu a esposa, perdeu filhos. E eu quero chegar naquele momento de Jó 6,15, que diz assim: mas eu não pude contar com vocês, meus amigos que me desapontaram como um riacho que seca no verão. Essa versão é nova linguagem de hoje, eu peguei nessa versão porque estava mais claro para entender. Jó tinha muitos amigos e como ele mesmo esperava, né, dos amigos uma resposta diante desse problema que ele estava passando, e ele se frustrou. Por quê? Porque ele não foi atendido, as suas expectativas não foram atendidas. Ele queria que os amigos chegassem e se compadecessem do que ele passava. E muitas vezes isso acontece conosco. Nós estamos em uma situação, às vezes não é saúde, mas às vezes uma crise financeira, às vezes a perda de um ente querido,
Às vezes nós passamos por uma desilusão amorosa, às vezes aconteceu algo nas nossas vidas e nós esperamos que as pessoas, aqui não está falando de conhecidos, aqui está falando de amigos, então eram pessoas próximas de Jó, de relacionamento íntimo. E muitas vezes nós nos decepcionamos com essas pessoas. Nós queremos que elas cheguem até nós, nos dê uma palavra de conforto, de consolo, e ela vem muitas vezes a querer achar o porquê que nós estamos passando aquela situação. E não cabe, né, a ninguém julgar, porque quem julga e quem conhece o coração é Deus. Você não conhece o coração desse seu amigo, dessa sua amiga, desse seu marido, da sua esposa, do seu chefe, você não conhece, né? Então Jó nos deixa uma lição, porque ele mesmo em alguns momentos não sabia o que estava vendo, mas ele confiava em Deus. E os amigos queriam colocar sobre ele, queria achar uma justificativa para tanto problema na vida dele, né? E isso nos acomete também. E só que Jó se defendeu, ele se defendeu, né? Porque mesmo ele se defendendo, ele se frustrou. Porque olha o que ele fala: mas eu não pude contar com vocês, meus amigos que me desapontaram como um riacho que seca no verão. Olha só, no verão, olha como que Jó fez esse paralelo, essa parábola, né? Olha o que Jó falou: vocês me desapontaram como um riacho, água para se refrescar, né? Ele precisava de um alívio, de um refrigério. E o que ele recebe? Uma sequidão. Ele se depara numa situação em que os amigos abandonam, né? O abandonam na questão do conforto, do consolo, né? Do aconchego. Então ele fala isso: vocês me desapontaram, fazendo uma comparação, como um riacho que seca no verão. Ou seja, eu precisava de receber de vocês, naquele momento, uma palavra de consolo, uma palavra de ânimo, de que Deus está comigo, de que Deus vai me tirar dessa situação. E não foi o que aconteceu, não é isso? E os amigos acusaram, além de tudo, além de não dar conforto, além de não trazer uma palavra de refrigério, os amigos ainda o acusavam falsamente, que é o pior que... Você já viu pessoas, Bispa Sandra, que falam assim, por exemplo: você está passando esse problema porque você está em pecado. E a pessoa não conhece a sua vida, né? Você, ao invés de tirar a pessoa do fundo do poço, você ajuda cada vez mais ela se atolar lá dentro. Isso é muito grave, isso acontece dentro da igreja, gente. Isso acontece muito entre os irmãos, né? De você querer, ela está passando isso porque ela fez aquilo. Com certeza a vida dela não deve estar redondinha, não deve estar perfeita. E não vai estar perfeita mesmo, não, porque perfeito é só Deus, né? Perfeito, só Ele. Nós somos falhos, mas os amigos de Jó queriam dizer que ele estava vivendo uma vida de pecado, que é diferente. Uma coisa é eu falhar, eu cair, que isso todo homem está suscetível a isso. Mas outra coisa, eu viver no pecado, seja da prostituição, o pecado da mentira, né? O pecado da maledicência. Viver uma vida é uma prática, e os amigos o acusaram de estar praticando o pecado. Então imagina a situação de Jó, imagina o coração dele, a frustração, perdeu tudo, perdeu a família, perdeu os filhos, restaram os amigos, e os amigos que deveriam apoiar naquele momento não apoiaram. E eu sei que você está ouvindo isso, está se identificando, porque com certeza, quem nunca ouviu uma frase: eu não achei que fulano de tal, ou ele ou ela, iria me decepcionar. Quem nunca ouviu essa frase? Todos nós. Então, eu quero que você reflita isso, para que você comece a entender a fundo a frustração, porque a frustração também envolve o perdão. Porque a pessoa que é frustrada, se ela não resolver essa frustração dentro dela, depois vai gerar um desânimo, vai gerar uma apatia e vai gerar uma falta de perdão, se ela não resolver isso dentro do coração dela. E nós vamos falar isso mais à frente. A Sandra vai dar outros exemplos e aí nós vamos caminhando no tempo. Amém, Cris? Amém, Cris. Então, olhando assim pelo lado mais prático mesmo, que a gente tem vivido hoje, eu sempre cito exemplos, assim, talvez por eu ter filhos, né, os seus ainda são menores. Eu vejo muito assim, eu sempre dou exemplo, por exemplo, você coloque-se no lugar de uma pessoa, de um industriário, de um segmento, por exemplo, de metalurgia.
Eu vejo muito que o pai, ele coloca no filho ali toda uma expectativa. Ele não construiu aquele império, aquela empresa enorme, para quando na velhice ele deixar aquilo para empregado tomar conta. Ele faz todo um projeto para que o filho assuma aquela empresa. Mas ele esquece que o filho, ele tem seus próprios desejos. Muitas vezes o filho, ele nasceu com dons artísticos, por exemplo. O sonho dele é ser cantor, é ser um artista de novela, por exemplo. Enfim, imagina para o pai que colocou toda aquela expectativa de criar uma empresa enorme, né? Uma empresa cada vez maior, um verdadeiro império na área de metalurgia, por exemplo, e faz do filho, desde pequeno, que o filho vá acompanhando, vá aprendendo ali na empresa, para quando o pai já for velho, o filho assumir aquela empresa. Mas pensa também para o lado do filho. O filho não tem nada a ver com aquilo. Ele não tem dons para trabalhar na área de administração, na área de economia. O desejo dele é ser cantor, é ter uma vida mais leve, mais voltada para outra área. E o filho também vai ser obrigado a carregar esse peso de trabalhar o resto da vida dele numa área que não tem a ver com ele. Então, o quanto também o pai vai se sentir frustrado? Porque o pai colocou expectativas no filho, na vida que não é dele. Assim como o pai não tem direito de colocar esse tipo de compromisso, de comportamento em cima, essa cobrança na vida do filho, para o filho também fica muito difícil. Ou ele abre mão do sonho de ser artista, ou ele vai viver uma vida para sempre insatisfeito, fazendo uma coisa que não é a que ele quer fazer. Outras vezes também existem frustrações, por exemplo, você estuda 5, 3, 6 anos para fazer um concurso para o Tribunal de Contas, por exemplo. Dedica horas ali da sua vida naquilo e chega na prova do concurso, você não é aprovado, você não passa na prova ou não tem uma nota o suficiente para ser admitido. Isso gera uma frustração muito grande. Mas por outro lado eu me lembro de quando eu era criança, que eu tinha uma vizinha, que era assim, muito exemplo para mim, que dizia assim: nós precisamos sabermos conviver com a frustração. Você não pode pensar que você sempre vai ouvir sim, porque nós não podemos ser egocêntricos. Nós não somos um umbigo do mundo. O mundo não gira em torno do nosso umbigo. Nós não fomos feitos para sermos, igual eu vi outro dia numa página do Facebook, o reizinho do mundo, onde todas as pessoas estão aos nossos pés, dizendo sim, pois não, o que você precisa, qual é o seu desejo, qual é a sua vontade. Nós temos que criar os filhos para eles aprenderem a conviver com o não. Já sabendo que as coisas não acontecem em torno do nosso umbigo, como queremos. Então é importante nós aprendermos a sermos frustrados, a saber que porque eu não passei no concurso, ou porque o meu noivado acabou, ou porque eu estou enlutado, isso não significa que Deus não me ama. Significa que os planos de Deus são maiores do que os meus. Eu gosto muito de pensar nesse versículo bíblico. Os planos de Deus são maiores do que os meus. Você, pastora, já pensou? Se tudo que você pediu a Deus, Deus tivesse te dado? Que coisa horrível seria. Quanta coisa a gente pediu para Deus, glória a Deus, Deus não nos atendeu. E hoje, que nós estamos mais maduros na fé, na vida, a gente vê, ainda bem que Deus não me atendeu. Porque aquele desejo meu era uma coisa de alma, era uma coisa almática, era uma coisa que não era o tempo, né? Ou não era o tempo. E tem coisa que Deus não vai fazer isso, porque não é projeto dele para a vida da pessoa. Os sonhos dele são muito maiores do que os meus. Às vezes eu quero, por exemplo, um exemplo que aconteceu comigo. Certa vez eu trabalhei num banco e eu fui demitida desse banco. E quando eu fui demitida, meu marido estava me lembrando isso recentemente. Eu achei que eu ia morrer. Eu chorei, eu esperneei, eu fiquei de mal de Deus e tal. Não sabendo eu que Deus tinha planos muito maiores para mim. Que logo em seguida eu arrumei um novo emprego que foi muitas vezes melhor para mim em todos os sentidos. Nos relacionamentos de amizade, no meu crescimento profissional. Então a gente vê como uma foto e Deus nos vê como um filme. Só Deus nos conhece desde o ventre da nossa mãe e sabe para sempre sobre nós. Nós nos vemos como uma foto imediata neste momento.
Então, muitas coisas que são livramentos, nós entendemos como um não e ficamos frustrados. E quando nós estamos centrados em Deus e temos certeza que Deus tem o melhor para nós, como fala em alguns versículos, por exemplo, em Eclesiastes 3:1 está escrito: tudo tem seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Então há coisas que vão nos acontecer no tempo certo. Tem bênçãos e se Deus me der agora, eu vou desperdiçá-las, porque eu não vou saber como usá-las. É aquele velho exemplo que eu dou sempre. Qual pai daria um carro para um filho de 10 anos? Você só vai dar o carro quando seu filho tiver 18, porque aquilo que seria bênção vira maldição. Então, ainda que seu filho fique frustrado, é para o bem dele. Essa frustração vai passar e ele vai amadurecer e se preparar para novas frustrações que também serão bênção. O não é necessário para o nosso crescimento. Imagina se você disser para o Isaac sempre sim, 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 sim. Ele tem que ser frustrado para ele amadurecer. Nessa âmbito que você está falando, né? Nesse lado, a frustração, ela é, vamos dizer assim, necessária, né? Mas existem frustrações que nós não precisamos passar por ela. Quero falar um pouco. Se fôssemos obedientes. Os 3 tipos de frustração, que é comigo mesmo, quando eu falo algo, né? Com algo que eu fiz ou falei para alguém. E eu quero deixar claro aqui, importante a gente citar os versículos, né? Porque isso vai dando a vocês, principalmente, segurança para vocês poderem analisar isso na vida de vocês. Por exemplo, o apóstolo Paulo, ele se sentia frustrado quando ele falava lá em Romanos 7:19. Pois o bem que eu faço, pois o que eu não faço, pois não que eu faço bem porque eu quero, mas justamente o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. Isso é um tipo de frustração. Você está lutando para ser e fazer coisas que você deveria fazer e você não faz. Então, há pessoas tão frustradas com aquilo que fizeram ou disseram que acabam não se perdoando ou até ficando refém desse sentimento. Então, tão importante você saber que o primeiro tipo de frustração é com você mesmo. Quando você quer fazer, você quer falar, ou você deixa de falar, ou você fala algo para alguém que não devia ter falado, ou foi precipitado, ou falou numa hora errada, né? Ou falou de uma forma errada. Isso tudo te gera frustração, porque você pensa, né? Você analisa e reflete e fala: eu queria tanto ser uma pessoa mais tranquila, mais mansa, e às vezes você fala e você já falou e não deu conta de depois resolver. Você se auto-sabota. Também. Você faz um projeto para você não cumpre. Sim. Você trata com você que você vai cuidar mais da sua saúde, vai ter mais tempo com Deus, Sim. Vai se dedicar mais aos estudos e você se sabota. Isso gera uma enorme frustração. Que pode gerar uma depressão também, né? O segundo tipo, irmãos, é a frustração com outras pessoas, né? Jeremias 17:5, anota e fala: maldito o homem que confia no homem, que faz da humanidade mortal a sua força. Olha que forte isso, que faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. Olha que interessante. Deus está falando que esse homem é maldito, ou seja, ele é amaldiçoado. Por quê? Ele está querendo dizer que você e eu, e todos nós, precisamos confiar no Senhor, porque não tem erro isso. Isso, na verdade, dessa maldição que vem sobre a pessoa que confia no outro homem, eu vejo como uma proteção de Deus, porque senão o homem, com esse versículo, com esses ensinamentos, o homem já confia no homem. Imagina se não tivesse vamos dizer assim, esse alerta do Senhor. E aqui fala que faz da humanidade mortal a sua força. E ao mesmo tempo, ou seja, porém, o coração se afasta do Senhor. É uma coisa automática. Deus está virando para mim, para você, e falando: não confie em ninguém não, porque o seu coração vai se afastar de mim. Por quê? Você tira o foco, você tira a razão da sua vida, você tira
toda a questão de priorizar Deus e comece a colocar a expectativa dos seus sonhos, dos seus projetos em pessoas falhas como você, em pessoas feridas como você, que não tem cura, e que vai gerar uma frustração muito maior, né? Então esse versículo mostra claramente a frustração, né, das nossas vidas com o nosso próximo, e esse é o maior tipo de frustração que a gente tem. Como eu disse anteriormente, quem nunca disse, olha, eu nunca pensei que a pessoa, a fulano ou ciclano, ia me decepcionar, ia me frustrar a tal ponto. Então, o certo é que as pessoas se frustram e nos decepcionam na vida. Isso é um fato, Bispa, Sandra, olha só. Todos nós temos que saber que, como ser humano, nós somos falhos, automaticamente todo mundo vai nos machucar e vai nos frustrar. E nós também. E nós também. Então, eu vou me decepcionar com a Sandra vai me decepcionar comigo, e vai decepcionar com o marido, com o filho. Isso é um fato, né? A questão é, qual o tamanho dessa expectativa que eu tenho colocado nesse meu marido? Qual a expectativa que eu tenho colocado a tal ponto? Que nível de expectativa? E eu falo de expectativa, que no caso, por exemplo, muitas vezes, de um marido suprir as suas necessidades emocionais, de você colocar a razão da sua vida num casamento, né? A razão da sua existência num filho, de você, depois que eu tiver um filho, eu vou ser feliz. E passa por uma idolatria, né? Então a sua confiança, a minha confiança não pode estar no homem. Isso é muito sutil, não é algo, às vezes as pessoas percebem, isso é a confiança em outras pessoas, geralmente quem nota, nós mesmos não notamos, mas as pessoas que nos cercam notam isso muito. Pelo tanto que você fala na pessoa, pelo tanto que você vive por essa pessoa, respira por essa pessoa. Quanto o que ela faz te incomoda. Exatamente. Quanto que ela faz causa dor. E o terceiro é quando você se frustra com os seus projetos, com aquilo que você idealiza, né? A Bíblia diz, o homem faz planos, mas a resposta certa vem do Senhor. E eu quero te perguntar essa noite, os seus projetos que eu sei que estão sendo trazidos à sua memória. Eu quero te perguntar, você colocou Deus no seu projeto? Ou ele ficou de fora? Se você se frustrou no seu projeto, eu não estou garantindo 100%, mas eu vou garantir que grande maioria dos projetos frustrados, Deus não estava presente. Às vezes a pessoa consulta o Senhor depois de ter entrado com a papelada junto do projeto, seja uma empresa, seja uma sociedade, que ainda é mais delicado do que a Bíblia diz, na questão de sociedade. Então, eu te digo isso essa noite. Qual é essa frustração? Como está essa frustração no seu coração a respeito dos seus projetos de vida, né? Seu projeto de casamento, seu projeto de empresa, seu projeto de trabalho, de concurso. Como é? Você já perguntou ao Senhor, Senhor, o Senhor quer isso agora para a minha vida? O Senhor vai comigo? Interessante que Moisés tem um versículo que é muito forte que fala que se Deus não fosse com ele, ele não iria. E olha que ele estava dentro do centro da vontade de Deus, cumprindo um chamado, né? Levando o povo no deserto da terra prometida, tirou o povo da escravidão, e ele fala isso com Deus, ele já estava no projeto de Deus. E mesmo assim ele fala, Senhor, se o Senhor não subir comigo, eu não vou. E muitas vezes, irmãos, nós esquecemos de colocar Deus no nosso projeto. Muitas vezes você perde dinheiro, você entra num grande desgaste por não ter separado um tempo anterior ao projeto em si, né? a execução do projeto, em se dedicar à oração, ao jejum. Consultar Deus, se é a vontade dele. Se é a vontade. E se é o tempo, né? Porque às vezes você consulta assim, Senhor, você tem uns projetos para mim, às vezes o Senhor não responde, a pessoa abre mão e fala, Deus não tem isso para mim, às vezes não é o tempo. Então, você continua orando até Deus responder. Porque muitas coisas realmente não será para você nem para mim. Mas tem coisas que serão para nós, mas no tempo determinado, como a Bispa Sandra falou, que é o tempo lá de Eclesiastes 3:1, há tempo para todas as coisas. Então, precisamos discernir esse tempo, né? E aí,
A Sandra vai falar mais um pouco de queria alguns falar uma personagens. coisa. Assim, eu até preparei muita coisa para falar, mas uma hora só tem 60 minutos. Não, mas você pode Não falar dá tempo bastante. para falar tudo. Mas uma coisa que eu achei muito importante de ser comentado é que a frustração também, ela é um tipo de ferida. É um tipo de ferida que precisa de cura. E muitas vezes, a gente, quando é frustrado numa situação qualquer, a gente se torna uma pessoa com um sentimento de incompetência. Você acaba se sentindo incompetente, fracassado, e vem sobre você um abatimento na sua alma de que nada mais vai dar certo. Por exemplo, se eu estudei, como disse anteriormente, para um concurso e fiquei 3 anos sem sair, sem namorar, sem até mesmo a vir na igreja, muitas vezes foi reduzido o tempo, eu estava me dedicando a esse projeto de passar no concurso. E um dia lá, no final das contas, não passei no concurso. Isso muitas vezes gera em mim uma ferida, um sentimento de baixa autoestima, de incapacidade. A frustração, ela é um fator limitante. Ela é um fator determinante no sentido de que eu passo a me sentir incapaz. Um sentimento de inferioridade recai sobre aquela pessoa. E dali para frente, ela começa a pensar que os planos para ela, naquela determinada área onde ela foi frustrada, podem não existir nunca mais. Por exemplo, se é no caso dessa área de passar no concurso, ela passa a desistir, achar que ela é menos competente, que não adianta ela estudar, que ela nunca vai passar no concurso. E como a pastora Maria falou, pode ser que ela não passaria naquele tempo, que o tempo que Deus tem para ela é mais para frente um pouco. Ou até mesmo que não é uma questão que ela não seja competente, ou estudiosa, ou inteligente. É que às vezes os planos para ela são maiores do que os dela. Que Deus não a quer como uma funcionária pública do Superior Tribunal de Contas. Mas Deus a quer numa área até muito maior. Deus tem planos muito maiores para ela, que ela venha a ser presidente do Brasil, por exemplo. Ou muitas vezes a pessoa se frustra porque foi terminado um noivado que seria um casamento. Mas não é por incompetência dela, não é porque Deus não foi bom, não é porque Deus não abençoou. Talvez aquilo não estivesse nos planos de Deus. Talvez Deus tenha para ela um príncipe, um varão muito melhor. Então não é que ela não fosse merecedora daquele noivado, é que os planos de Deus eram maiores para ela. E essa questão da frustração, ela tem que ser tratada. Muitas vezes a pessoa requer uma ministração de cura, requer um tratamento específico sobre a vida dela na área de cura, para que ela seja curada dessa frustração, que sempre que ela vai tentar novamente naquela área onde ela foi frustrada, vem sobre ela aquele pensamento: não adianta eu tentar novamente ter uma empresa, ou não adianta novamente eu tentar ter filhos, eu não vou engravidar nunca mais porque eu já fiz 2 ou 3 fertilizações e não deu certo. Porque tem feridas aí por trás dessa frustração, né? Porque uma pessoa curada, quando ela se frustra, porque a frustração é normal no nosso dia a dia, como a Bispa Sandra falou. Ela falou: olha, faz parte de você não receber só sim, né, das pessoas e de Deus. Então eu creio que quando a frustração se torna algo que vai gerar outros problemas, com certeza essa pessoa tem na raiz outras coisas, vamos dizer. Porque a frustração é um sentimento ali, ela vai ter uma rejeição, ela vai ter um complexo de inferioridade, ela vai ter um vitimismo, ela vai ter várias coisas associadas que vão dificultar ela vencer a frustração. É que tem algumas frustrações que são muito grandes. Tem, com certeza. Que são mais difíceis. Nós convivemos no dia a dia, a própria palavra fala, que na vida nós teríamos aflições. Então nós somos afligidos, a nossa alma é aflita o tempo todo. Muitas frustrações fazem parte da nossa vida. Mas tem algumas frustrações que nos marcam profundamente. Verdade. E quando acontecem 2 frustrações na mesma área, sequência de frustrações na mesma área, por exemplo, arrumei um emprego, passou 3 meses, um período de experiência, não deu certo, me mandaram embora. Sequencialmente, arrumei outro emprego, a empresa faliu, me mandou embora. São coisas que talvez não dependam da minha eficiência,
mas dependam de outras circunstâncias. Sim. E então aquelas marcas vão virando uma pisadura, um calo sanguento, aquele calo que dá uma bolinha de sangue. E acaba virando para mim ali uma ferida realmente. E muitas vezes são coisas que não foram determinadas pelo meu comportamento, que não dependem de mim. Ou muitas vezes é sim, porque eu botei expectativa no outro, enquanto eu deveria colocar a expectativa em Deus. São quantas horas? 15:07. Será que dá tempo de eu citar o exemplo de Pedro? Dá. Então eu gostaria Depois de eu citar vou só um falar exemplo. de como vencer a frustração para acabar. Aí a Bispa vai falar de Pedro. Eu gostaria de citar um exemplo do apóstolo Pedro. Eu vou citar ele resumidamente, porque senão eu gastaria muito tempo. No livro de Lucas, no capítulo 5, né, nós vemos, capítulo 5, versículo 1. Eu já estou com ele aqui aberto. Eu não vou ler, porque se eu for ler, vai gastar muito tempo. Conta a história de Pedro antes do ministério de Cristo, quando Pedro era um pescador de peixes. Então, nessa passagem, né, Jesus vê Pedro lá pescando, e ele havia pescado pela noite inteira e não havia conseguido pescar nada. Ele estava pescando num lago lá em Tiberíades, perto, um lago que chamava Genezaré. E então, Jesus vê ele, que ele não estava pescando, e fala com ele assim: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. E respondeu Simão Pedro: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas a tua palavra lançarei a rede. Então, quer dizer, Pedro, ele já estava frustrado, porque ele tinha passado a noite toda. Imagina você, a noite toda. Normalmente as pescas mais comerciais são feitas à noite, não durante o dia. Então o pescador a noite inteira ali num barquinho, michuruca, que é um termo bem mineiro, né? E ele não pescou nada, ele estava frustrado. Então quando Jesus fala com ele, lança a tua rede que você vai pescar, ele simplesmente lançou porque era a voz do mestre. Porque se não fosse, ele não teria feito essa tentativa de novo, porque ele já estava desanimado, ele já estava frustrado. Mas então ele lança a rede, e a rede vem cheia de peixe, né? E eles vêm arrastando para a praia aquela rede lotada de peixe. Mas ali Deus queria falar com ele, Deus através de Jesus queria falar com ele o seguinte, que daquele dia em diante, as frustrações dele de não pescarem peixes estavam zeradas, porque a partir dali ele seria um pescador de pessoas, um pescador de almas. Ele pescaria pessoas para o reino de Deus. E assim Pedro, Simão, entra no ministério de Jesus e fica ali com ele cerca de 3 anos, até que chega aquele dia que Pedro nega Jesus por 3 vezes. Ele é perguntado durante 3 vezes, né? Você conhece esse Jesus? E ele diz, não. Você está com ele? Ele diz, não estou com ele, né? Não vou entrar nisso, mas você pode ler ali em Lucas, no capítulo 5, no versículo de 1 a 11, aonde ele vai negando por 3 vezes Jesus, dizendo que não conhece, dizendo que não está com ele. E depois disso, a gente vai passar para o livro de João. No livro de João, vem 21. No livro de João 21, Jesus já havia sido crucificado e já havia ressuscitado. Era a 3ª vez que Jesus se mostrava para os discípulos dele. E o que acontece nesse dia? Após Pedro ter negado Jesus 3 vezes, ele estava corroído por um sentimento de arrependimento, um sentimento de vergonha. Ele havia negado o mestre, o rei dos reis. Ele havia negado Jesus. Além disso, ele estava acometido de um grande sentimento de frustração. Por quê? Porque para ele não entendia as coisas do alto, ele não entendia as coisas de Deus, ele não sabia que Jesus havia sido crucificado. Não é porque ele havia negado Jesus, não é porque o ministério havia dado errado. Na cabeça de Pedro, Jesus havia sido crucificado e morrido porque o ministério tinha dado errado, porque os discípulos não haviam
conseguido tirar Jesus da cruz, salvar Jesus dessa morte de cruz. Eles haviam sido ineficientes, eles não tinham sido eficazes. Eles não entendiam que Jesus havia morrido na cruz por uma escolha própria, para cumprir um projeto de Deus. Que isso era uma coisa do alto, era muito maior do que tudo aquilo. Então eles estavam muito frustrados, se sentiam culpados, achando que ele não tinha feito o que deveria ter feito, que de alguma forma o ministério estava errado. Então ele estava ali na praia de Tiberíades, junto com alguns outros apóstolos. A Bíblia cita que estava com ele João, Pedro, Tomé, estava Pedro, João, Tomé e outros. Então, a gente até tem esse costume de falar, está nervoso? Vai pescar. Mas isso tem algum fundamento bíblico. Porque Pedro estava ali naquele momento deprimido, frustrado, chateado. E então ele fala, interessante, que ele fala assim, no capítulo 21, não lembro qual versículo exatamente, acho que no versículo 4 ou 5, deixa eu ver. Que ele vira e fala assim, vou pescar. E ele sai para pescar realmente. E quando ele está ali pescando, né, ele joga ali, versículo 3, ele fala disse-lhe assim, Simão Pedro, disse-lhe Simão Pedro, irritado, frustrado, vou pescar. Disseram-lhe os outros, também nós vamos contigo. E saíram e entraram no barco. E naquela noite, nada pescaram. Como da outra vez antes dele, quando ele foi chamado para o ministério de Cristo. E ele fala que eles passaram a noite inteira, não pescaram nada, e já era de madrugada, e Jesus estava caminhando na areia. E eles, naquela ansiedade, naquela frustração, pela segunda vez, de não pescarem nada e passarem a noite inteira no barco ali, o discípulo amado, como se referia a João sempre, olha para a areia e vê Jesus caminhando na areia. E aí então Jesus fala para eles assim, onde que está? Filhos, tem alguma coisa de comer? E eles respondem, não temos nada de comer, não pescamos nada. E então Jesus fala com ele, lança as redes à direita. A rede volta transbordando de peixes. A Bíblia relata a quantidade de peixes, o tamanho dos peixes, os quilos que os peixes pesam, né? E então, Jesus ali no versículo 6, fala com eles assim, então disse-lhes, lançai a rede à direita do barco e acharei. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava, João, disse a Pedro, é o Senhor, é Jesus. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, vestiu a roupa porque estava despido e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho puxando a rede até a praia. Ao saltarem do barco na terra, viram ali umas brasas e em cima havia peixes. Então, olha que coisa mais linda. Jesus, que era para estar totalmente chateado porque Pedro havia traído ele, não. Jesus, eu até estava falando com a pastora Maria, Jesus havia feito um churrasco de peixes e pão para recebê-los. Olha como Jesus é. Por mais pescador que nós somos, por mais pecadores que nós somos, por mais cheios de problemas, por mais que nós nos afastamos dele, quando nós nos aproximamos dele, olha como Jesus recebe. Jesus faz um churrasco para eles, para recebê-los. Quer dizer, naquela hora ali, toda a frustração foi curada. Amém. Porque ele viu que, embora não dependia dele, é como aquele louvor, não é sobre mim, é sobre ele, é por ele, é para ele, é muito mais do que simplesmente porque Pedro traiu ou porque Pedro não conseguiu impedi-lo de ser crucificado. Era um plano do Deus Todo-Poderoso. Jesus não foi crucificado simplesmente porque Pedro não deu conta ou os discípulos falharam. Ele foi crucificado porque fazia plano. Não cabia a Pedro ficar frustrado, não era culpa dele. E aí ele vê, e aí Jesus diz para ele o seguinte, através dessa mensagem, que ele volta a ser pescador não de peixes, mas como havia o propósito de Jesus. Ele volta a pescar almas, ele volta a pescar pessoas para
para o ministério de Jesus. Então, a gente vê ali que Jesus é o único onde nós devemos depositar os nossos projetos, os nossos sonhos, os nossos planos. E só Ele tem poder para fazer esse churrasco para nós de peixes. Isso é, para curar as nossas frustrações. É nele que nós vamos encontrar abrigo e vamos encontrar aconchego, apoio, para curar a nossa frustração, além de todas as nossas outras feridas. Amém. Agora, irmãos, vamos finalizar, a gente já está com o tempo, né? Só vou dar umas dicasinhas de como vencer a frustração, porque nós falamos que primeiro a frustração acontece comigo mesmo, depois com o próximo e depois com aquilo que eu idealizo que está relacionado aos meus projetos. Então, primeira coisa, nunca esqueça, você é falho e convive diariamente com pessoas falhas. Isso vai te ajudar, né, a não se frustrar. Você que se frustra principalmente com seus relacionamentos interpessoais, coloque isso assim, essa verdade vai te ajudar muito. Anotem lá, 1 João 1,8 e Filipenses 1,6, para vocês lerem. Segunda estratégia para a gente vencer a frustração: nunca deixe Deus fora dos seus projetos de vida, né? Eu preciso saber se Deus aprova meus projetos pessoais de vida. Coloca os versículos aí, Isaías 55, 8 e 9 e Tiago 4, 13 e 15. Isaías 55 é que fala: eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. E que fala que os meus pensamentos também são maiores do que os vossos pensamentos, assim como os céus são mais altos que a terra, tá? E o terceiro tópico é: entregue inteiramente àquele que nunca vai te frustrar. Números 23, 19. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, né? Então, Deus é aquele que cumpre, Deus é fiel, Deus não mente, Deus não se arrepende. O que Ele te prometeu, Ele vai cumprir, né? Acaso Ele fala e deixa de agir? Parte desse versículo. Acaso promete e deixa de cumprir? Ele é maior que tudo que você está sentindo, maior que a sua frustração e que a minha frustração e decepção. Então, vamos colocar isso, né? Agora, pedir a Bispa Sandra para fazer uma oração, para que a gente possa, espero que vocês tenham anotado esses versículos, para depois vocês lerem com calma, porque a gente precisa, quem confia em Deus, quem depende de Deus e quem entrega a vida a Deus, nunca vai se frustrar nele, porque Ele é o seu foco e o seu tudo. Amém? Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor venha sobre nós, Senhor. O Senhor entronize em nós a nossa mente, Deus. Que os seus planos são maiores do que os nossos, Pai. Amém. Que nós possamos, Deus, caminhar junto com o Senhor, sempre colocando o Senhor dentro de cada projeto, dentro de cada sonho, dentro de cada planejamento. Primeiro, consultando o Senhor. Que nós possamos dar ouvido ao Senhor, Deus, porque todas as coisas estão no Senhor, toda sabedoria, toda certeza, toda confiança, tudo que é bom, perfeito e agradável, Deus, está centrado na pessoa do Senhor, Deus. Que nós possamos caminhar de acordo com a sua vontade, Deus. Deus, toda a dor das nossas frustrações, Pai, tudo aquilo que nos causa desânimo, que nos causa dor, de que nós não temos poder, que nós não vamos conseguir, Pai. Que nós possamos saber que todo o poder está no Senhor e que nós podemos todas as coisas no Senhor. Amém. Não só as dificuldades, os sofrimentos, mas que nós podemos ser vencedores sim, através do poder que há no seu nome, Senhor. Que nós podemos vencer as dificuldades, podemos vencer as frustrações. Não há nada que nós não possamos vencer, porque nós estamos centrados no Senhor, Deus. Que o Senhor possa nos abençoar, renovar os nossos sonhos, Pai. Renovar a nossa vontade de vencer, o nosso ânimo, Deus. Renovar tudo aquilo que foi roubado, Pai. Que o Senhor possa nos fazer mais que vencedores no Senhor, Pai. Em nome de Jesus, eu abençoo a cada um dos meus irmãos, Pai, que passaram por essa live hoje, que ficaram conosco até o fim ou não, Senhor. Que o Senhor possa renovar os nossos sonhos como igreja do Senhor, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, querido. Deus abençoe vocês e até semana que vem. Amém. Em nome de Jesus. Beijo.